você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês tenham passado uma excelente semana, que as nossas crianças, nossos adolescentes estejam maravilhosos e vocês também, mães e pais. Quero agradecer muito a audiência de vocês, sempre é muito bom saber que o pessoal está compartilhando o nosso programa, estão assistindo. Muito obrigada a todos. Hoje, novamente, nós estamos com aquele ciclo de programas sobre a saúde. E, gente, cada hora que a gente vai conversando, tem um assunto mais importante, algo, assim, um detalhe mais importante que na síndrome de Down nós precisamos estar atentos, os nossos pediatras e as mães. Para isso, o Dr. Alexandre está aqui. Quero agradecer primeiramente a ele por... Nossa, é um aprendizado ímpar. Eu quero agradecer muito ao senhor, doutor. Eu que agradeço muito o convite, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre o assunto. Gente, é um assunto tão rico e a gente fica falando qual vai ser a pauta desse programa agora, o que a gente precisa realmente informar as mães, informar aos médicos. Espero que tenha pessoas da área da saúde também, a gente sabe que o pessoal de Guarulhos aqui está assistindo, mas uma das coisas que nós estávamos falando, né, doutor? Os problemas intercorrentes, as doenças comuns na síndrome de Down, né? Que tem algumas coisas que vai ser muito mais fácil de ter uma criança com síndrome de Down. Isso, então quando a gente leva uma criança ao pronto-socorro para uma emergência, tem algumas doenças que são mais frequentes na síndrome de Down. E o que a gente percebe na prática, que às vezes dificulta o diagnóstico ou que tarda o diagnóstico, é porque algumas dessas doenças que são mais frequentes não são comuns nas crianças que não têm síndrome de Down. Então o pediatra, o profissional que está no pronto-socorro infantil, ele não tem familiaridade ou não pensa como primeira opção naquele diagnóstico. Então é legal estar atento a algumas condições que são mais frequentes para ajudar a orientar o profissional que está ali e para que o profissional também tenha um olhar diferente. Então, por exemplo, uma das queixas, uma das doenças que podem estar relacionadas mais frequentes são doenças relacionadas com a vesícula biliar. Então, em síndrome de Down, a gente vê com mais frequência a alteração de vesícula, alteração de barro biliar, né, uma alteração da bile em si, e alteração de pedra na vesícula, das litíases biliares. E isso acontece bem cedo na síndrome de Down, pode acontecer bem cedo. Então, lá, por exemplo, a gente já teve paciente no nosso grupo, lá na Santa Casa de São Paulo, que a criança com menos de 1 ano de vida teve que tirar a vesícula por uma pedra na vesícula. Isso não é comum na pediatria. Então, quando chega uma criança com uma dor abdominal no pronto-socorro, o pediatra dificilmente vai pensar, entre os seus primeiros diagnósticos, no acometimento de vesícula biliar. E na síndrome de Down você tem que ter um olhar diferente a pensar nisso de cara. Uma outra condição que é muito frequente são as doenças da tireoide. Então, por isso que até o protocolo de pedir exames para a condição tireoidiana é diferente na síndrome de Down. Para todo mundo a gente pede teste do pezinho, para ver se a tireoide já nasceu com alguma alteração na função da tireoide. E depois a gente pede com 6 meses, que não é uma rotina nas crianças que não têm síndrome de Down. Depois pede com 1 ano de vida o exame e pede uma vez por ano. O que acontece é, em esses 6 primeiros meses de vida, entre o teste do pezinho e a primeira coleta de rotina dos hormônios da tireoide, a criança já pode manifestar alterações tireoidianas, principalmente por falta de hormônio da tireoide, baixa de hormônio. E aí pode ter uma alteração de comportamento, a criança ter uma resposta menor, a criança ficar menos reativa, a criança pode ter mais infecção, a criança pode ter alterações como sudorese, uma pele mais fria, uma alteração de ritmo intestinal. Tudo isso pode estar relacionado com uma função baixa da tireoide. E isso às vezes não é tão característico, né? Você chega no pronto-socorro com essas queixas, o filho está mais constipado, está mamando menos, isso é importante, se mama menos, aceita menos dieta, aí tudo fica assim, isso deve ser pela síndrome de Down. Então ele está mamando menos pela síndrome de Down, ele está evacuando menos pela síndrome de Down, ele responde menos, interage menos pela síndrome de Down. Não, às vezes isso está acontecendo porque a tireoide dele não está funcionando. E nesse período entre o teste do pezinho e os 6 meses de vida, isso pode acontecer, porque o teste do pezinho você faz ali após as 72 horas de vida, até o 5º dia de vida. E às vezes o hormônio da tireoide não mudou, ele ainda não está alterado e esse exame não detecta. E aí eu só vou coletar com 6 meses. Então nesse período, às vezes eu vou ao pronto-socorro, porque meu filho tem síndrome de Down, não está mamando bem e pode ser uma alteração tireoidiana. Então tem que ter esse olhar, que isso não é tão frequente nas outras crianças. Outra alteração frequente que a gente tem são as alterações cervicais. A gente tem mais luxação das vértebras do pescoço. Então isso é um cuidado que tem que ter, principalmente nas emergências. Então quando a criança, por exemplo, tem um acometimento muito grave, ela precisa ser intubada, então a gente precisa colocar um tubo para que ela respire, porque ela parou de respirar por algum motivo, um acidente, ou uma doença grave. Nesse momento o profissional que vai manipular para fazer a intubação, ele não pode estender demais o pescoço. Para nenhum procedimento a gente deve estender demais o pescoço do indivíduo que tem síndrome de Down pela chance de luxação.
Então tem um trabalho científico bem interessante que avaliou crianças que em procedimentos de rotina, de cirúrgicos com síndrome de Down, acontece muito mais lesão na hora do procedimento, porque o anestesista vai fazer o movimento com o pescoço para poder realizar a intubação e acontece lesão cervical. Então isso acontece com mais frequência. Porque geralmente as crianças, né, com 3 anos, 4 anos, tem que tirar uma chapa, né, da coluna, porque também pode ter algum problema, né, que a criança não pode fazer exercício. Como que é isso? Isso, também? A luxação cervical, a luxação atelotaxial, que são das vértebras do pescoço, existe uma instabilidade e essas vértebras que estão alinhadas, elas podem desalinhar. Isso pode levar a dor, pode levar a sequela neurológica. Então a frequência maior desse acometimento em quem tem trissomia do 21. Então é de rotina, se pedir, então a gente pede para que uma vez por ano seja avaliada pelo ortopedista ou o próprio médico que tem experiência com isso faça as incidências de raio-x específicas para avaliar o ângulo, que a partir de um certo desnivelamento você já fecha um diagnóstico de uma alteração cervical ou uma velocidade que esse ângulo está aumentando. Então olha, está evoluindo para uma luxação cervical. E quando isso acontece, você indica para aquele indivíduo que ele evite ou não faça algumas atividades, como rolamento, ou atividades que vai fazer hiperextensão cervical. Eu informo o meu médico na emergência que a criança tem essa condição, porque se eu tiver que manipular ela e fazer hiperextensão, ela tem que ser mais cuidadosa. Então isso é interessante porque se o profissional de saúde está preparado, sabe que isso vai acontecer, quando ele chega na emergência ou vou fazer o procedimento, eu tenho hoje dispositivos que me facilitam, por exemplo, a intubação. Eu posso fazer com câmera, com câmerazinha de fibroscópica, eu posso fazer com dispositivos que me ajudam a guiar a intubação para evitar que eu faça a hiperextensão. Então tem recursos para prevenir lesão. Então isso ajuda, é bastante importante. E o mais importante das condições que tem que sempre ser passadas são as condições cardíacas, né? Metade dos indivíduos com síndrome de Down nascem com doença cardíaca. Então esse é o grande ponto. Esse a mãe tem que conhecer bem, passar isso para o profissional, ter o laudo por escrito, ou ter um ecocardiograma. Quando a criança vai ao hospital pronto-socorro, isso ajuda muito. Saber se tem doença cardíaca ou não e qual doença cardíaca que tem. Porque isso favorece infecções respiratórias, isso favorece algumas alterações que a gente já vai investigar de cara. Porque tem hora que a gente fala assim, eu falo assim, ou tem um sopro, né? Ou tinha ângulos, que eu sei, não sei, parece que é dividido por quadrantes, não é isso? Como que funciona na hora que você está fazendo o teu, melhor o que o senhor falou, o fetal, né? Mas lá a gente pode ter um diagnóstico no seu finalizado? A Sofia tem 5 anos, ela tem que fazer um outro eco? Não, o ecocardiograma, depois que passou a triagem, então dentro da barriga da mãe a gente tem o eco fetal. Então a gente faz o ecocardiograma, que ele já mostra algumas alterações que vão acontecer, mostra algumas alterações que são sugestivas, que podem acontecer, e mostra algumas alterações porque o coração dentro da barriga da mãe, daquele bebê, ele tem alguns canais, algumas comunicações abertas que se fecham após o nascimento. E esse fechamento acontece para todo mundo, naturalmente. Então pode ser que elas não ocorram esse fechamento de maneira adequada. Então são patologias diferentes. Então, aquelas patologias de má formação, tem aquelas patologias dentro do útero que sugerem que elas podem evoluir com uma doença ou com uma má formação, e tem aqueles canais que persistem abertos que deveriam estar fechados. Então são coisas diferentes. No momento que eu detectei isso, ou intraútero, ou quando nasce a criança, eu vou auscultar o coração e vejo que ela tem um sopro, aí ela faz um eco ali, ou logo que ela nasce, como a gente falou na primeira entrevista, ou ao longo dos primeiros dias de vida a gente tem um eco dele. Definiu-se que não tem cardiopatia, a avaliação é clínica. Existem alguns consensos aqui no Brasil, não tem nada muito bem documentado, assim, não tem uma preferência de se repetir o exame na adolescência. Então a gente tem profissionais ótimos, cardiologistas excelentes que acompanham o síndrome de Down há muitos anos que recomendam que não se faça o eco. Tem um acompanhamento clínico, então essa criança clinicamente está bem. Se na ausculta, no exame físico do médico de rotina, ela não tem alteração, eu não preciso de ecocardiograma. Existem outras linhas de avaliação que falam, olha, eu tenho seu filho adolescente, você tem alteração, eu vou pedir exame, né? Mas eu tenho meu filho adolescente que vai entrar na adolescência, e alguns protocolos pedem, faz um ecocardiograma ou faça um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Isso não tem muito bem definido. É sempre soberano a clínica, né? Meu filho tem uma alteração, cansa aos esforços, cansa a praticar esporte, tem dificuldade alimentar, eu vou investigar as cardiopatias, ou se o médico percebe que tem alguma ausculta alterada. Mas isso não é um consenso, não está certo se alguém fizer o exame na adolescência, porque tem literatura que contempla isso, mas também está certo avaliar clinicamente, se eu tenho criança ali, eu conheço ela, estou vendo ela sempre, então eu posso acompanhar. Então no caso da Sofia, a rigor não precisa, se ela está acompanhando bonitinho, a ausculta é normal, a gente não tem que fazer. O importante é, o médico tem que auscultar bem, tem que examinar de maneira adequada, por isso que é aquela importância que a gente vem falando em todas as entrevistas, tem que ter um profissional que conheça seu filho e acompanhe ele, que é a pessoa que tem história, não está vendo ele naquele momento, né? Está vendo ele. E lembrar também que na questão, parênteses só na questão de cardiopatias, então às vezes alguns diagnósticos podem passar,
mesmo com os exames adequados. Isso acontece com qualquer exame médico, né? Você pode ter falsos resultados. E lembrar que algumas cardiopatias, às vezes você vai perceber a lesão, vai auscultar que tem alguma alteração, quando a criança está em alguns estados específicos, por exemplo, febre. Então, por exemplo, tem os sopros que eu não ausculto normalmente, eu ausculto com a criança quando ela está, que a gente chama hiperdinâmica, está com febre, ou está com alguma condição que favorece auscultar aquele sopro. Então isso também pode acontecer. E tem sopros em algumas doenças cardíacas que alteram. Então tem, por exemplo, doenças cardíacas que eu tenho um sopro importante e a criança descompensa, ela para de ter sopro e isso mostra que ela está piorando. Por isso que é aquilo que a gente sempre reforça, né? Tem o histórico, tem os exames iniciais guardados, para que a pessoa compare com a situação atual, para que se evite que se perca um diagnóstico, né? Entendi. Pessoal, a gente está com uma... O doutor estava falando que a cada momento a gente está aprendendo cada vez mais. Então, assim, sempre procura, sempre tem uma equipe multidisciplinar. A gente está falando agora do raio-x da coluna, e assim, uma coisa que você fala, como que você vai segurar teu bebê que vira cambalhota, né? Então, o médico tinha falado assim para mim, doutor, não faz nenhuma atividade com a Sofia por enquanto, vamos esperar. Aí um dia eu tô chegando lá no sofá, a Sofia tá virando cambalhota. Eu falo, pelo amor de Deus, ou na escola, uma atividade. Então, a mãe, porque falam que talvez acima de 2 ou 3 anos, como que funciona? A criança virou cambalhota e é justamente onde não pode. O que fazer? Não, é difícil. Isso é ter filhos, né? É assim. Então, são essas dificuldades que existem. O que acontece essa luxação cervical, também ela tem um espectro, tem graus. Então, se aquela criança tem muita dor, se ela tem uma luxação muito importante, ali é uma contraindicação. Então tem que ter a supervisão enquanto a criança é pequena, porque não tem jeito, porque se ela fizer realmente hiperextensão, ela pode ter lesão. Isso é raro, é muito raro. E tem dispositivos, às vezes o próprio ortopedista sugere um colar cervical, que a criança fique de colar cervical para que não aconteça. Isso é muito raro, é mais difícil, mas essa é a orientação. A maior parte das vezes a nossa preocupação na luxação cervical são coisas que são muito traumáticas. Às vezes não é o rolamento em si em casa, uma brincadeira de cambalhota. Às vezes é um judô, que infelizmente é contraindicado, porque a criança pode ter. Às vezes é o trampolim, às vezes é o body jumping. Então são coisas que podem levar a lesão mais grave. Então no momento que o ortopedista liberou e está tudo bem, vida que segue normal, nesse assunto não precisa nem se preocupar. Mas aí quando ele detecta, aí ele vai informar o grau. O importante que tem que ter essa acompanhação, esse acompanhamento para que se tenha exatamente qual que é o risco que eu tenho daquela minha criança, né? E ver isso evolutivamente. Então, por exemplo, ela pode ter um desalinhamento vertebral ali, ou seja, está indo mal uma luxação, mas estaciona. Então ali eu sugiro que algumas atividades sejam feitas e acompanho. E tem aquela que está evoluindo muito rápido. Então a restrição que vai ser dada é isso. E esse tipo de condição que você falou em casa, de chegar e a filha está rolando, a filha está fazendo... Isso acontece, né? Você opera o filho, não pode mexer, você chega lá e está puxando ponto. Então parece que ele vai fazer exatamente aquilo que não pode. Não, esses dias o Anderson me passou um vídeo, eles estavam no shopping, eu nem sabia. De repente, olha, a Sofia está naquele carrinho de bate-bate. Falei, meu Deus do céu, aquilo lá não é bom, nada é bom, né? Não, e como fazer? E ver também como é que a criança responde à clínica dela, né? Porque às vezes a criança está bem. A criança não tem dor, ela não sente nada. Então essas duas coisas juntas, a clínica, a queixa, com o exame, a parte radiológica, é o que vai me determinar o cuidado que eu tenho que ter com aquela criança, com quase todas as condições que a gente tem na pediatria, né? Aí vai me definir o quanto eu vou ter que ser rigoroso com aquilo, o quanto eu vou ser mais flexível com aquilo. Se é uma lesão grave, uma luxação grave, aí é colar cervical, raramente procedimento cirúrgico, e aí você tem que ter um cuidado maior. E às vezes, se você está só acompanhando, você só vai evitar esportes mais traumáticos. Até falaram que até o balé, né, que muitas mães de meninas falam, eu vou colocar num balé. A pessoa falou que até a ponta de pé também é isso uma pode estar coisa... associada, porque o desabamento da condição do pé, do arco do pé, isso é mais frequente na síndrome de Down. Então, quando a gente manda para um ortopedista avaliar, a gente está avaliando no consultório, aqueles que têm o hábito e têm condições para isso, a gente, além de avaliar a luxação cervical, a gente tem muito cuidado com o pé plano, né? O pessoal popularmente chama de pé chato. A gente tem muito cuidado com a condição de joelho e quadril, porque isso pode acontecer um desalinhamento global, tudo isso tem que ser avaliado. E não, assim, tirar do esporte ou evitar um esporte sem antes ter uma orientação, isso é muito importante. Às vezes você tem lá o seu filho, sua filha com síndrome de Down, e aí um colega que você conhece tem uma menina com síndrome de Down fala, olha, eu tirei minha filha do balé porque tem maior risco de lesão do pé. Às vezes não é a mesma condição que a sua filha tem. Então você pode deixar ela no balé. Então seja avaliada primeiro, antes de eu tirar do esporte, porque não existe essa contraindicação formal ao esporte em si. Pelo contrário, a gente estimula, a gente quer o esporte para a noção de corpo, a noção corporal, ao bem-estar, a questão psicológica, a habilitação. Né? Não, e nós fizemos a primeira corrida, eu acho que muita gente participou da One Kids, e a gente vai ter a segunda no dia 8 de outubro.
E, doutor, assim, não importa que a gente tenha largada de 3 crianças, então o pessoal fala, ah, é corrida, vai largar todo mundo junto. Não. Mas uma das coisas, primeiro que não importa que lugar que eles vão chegar, não importa mesmo. Mas a hora que você vê a criança chegando na linha de chegada, ou quando ela pega a medalha, até no começo do programa tem a Sofia com a medalha, que orgulho, né? Que eles, eu acho que, eu não sei o que pode passar, ou eu consegui, e ela fica assim, medalha, medalha, uma coisa assim, né? E a coisa que o esporte traz muito isso pra gente, né? Traz pros nossos filhos, né? O esporte é maravilhoso porque dá uma noção de corpo excelente, dá uma noção de hierarquia e de objetividade para aquilo que ele então vou fazer a corrida, eu tenho um objetivo a ser cumprido, eu cumpro aquela meta, eu sou retribuído, e quando isso é feito de maneira saudável, profissionais que sabem trabalhar com crianças e como colocar a questão da competitividade, da saúde, do corpo no momento adequado, na faixa etária, na condição de conhecimento, melhor. Porque a questão de competição tem um momento certo de você trabalhar isso com a criança, a questão de objetivo e retribuição tem um momento. Isso é maravilhoso, né? A gente consegue no esporte, é uma das linguagens que a gente tem de saúde para trabalhar condições diversas, tanto intelectuais quanto de saúde física, mental, de interação social. Tem poucas atividades, assim, conseguem, dentro do mesmo evento, você trabalhar tantos pontos importantes, né? Nós cobrimos a Copa Futidal e foi no Corinthians. E a gente entrevistou, quem entrevistou foi o Anderson, um psicólogo, e ele falou que o futebol é uma coisa muito importante, porque ou um vai ganhar ou um vai perder, então eles vão ter que conviver com isso também. E as regras, né, não colocar a mão na bola e tudo mais, não agredir ou a falta. Então você via que eles chegavam assim, eles já faziam assim, nem tinham chego ainda. E eu achei tão interessante, porque você não fica imaginando essas coisas, né, pro teu filho, então. Não, a importância do educador físico, a importância do esporte na vida de qualquer criança é enorme. E a gente percebe algumas crianças que a gente tem tanto lá no Elo 21, na nossa associação, junto com o Sandro, que é o nosso educador físico maravilhoso, quanto na Santa Casa, das mães trazendo experiência. Às vezes o esporte é uma via de comunicação, uma via de trabalho, de interação social, de integração neurosensorial gigantesca. É um lugar onde se encontra, é um lugar que tem socialização. Então o esporte é uma linguagem que vale muito a pena ser investido, vale muito a pena dentro daquilo que a criança gosta, porque isso mudou muito na pediatria, né? Antigamente o pessoal falava para qualquer criança, tal esporte é melhor, aquele esporte é melhor para a criança, faz natação, faz... Hoje a gente sabe que não, né? O melhor esporte é aquele que a criança se adequa bem. Geralmente precisa de uns 3 meses de interação, de contato com aquele esporte para a criança conhecer e falar o quanto que ela gosta e que ela se sente bem. E o esporte, de maneira geral, bem direcionado, com bons profissionais que têm um olhar. Aqui a gente está falando muito de criança, né? Mas isso para a vida inteira, mas dentro da criança vale muito a pena. E as competições valem também muito a pena. Fazer um trabalho a ser feito, como você disse, um trabalho de socialização, de comportamento, de regras. Isso ajuda a transportar isso para dentro de casa, para dentro da escola. Porque a gente fala tanto de inclusão, e incluir, a gente estava numa caminhada do autismo, incluir é muito mais que aceitar, a gente concorda com isso mesmo, mas um dos poucos lugares que eu vejo, principalmente quando a gente está em corridas, a gente leva a Sofia em várias corridas, no nosso caso nós promovemos, mas a gente leva a Sofia, e não tem esse negócio... Podem estranhar que tem uma pessoa com síndrome de Down naquele ambiente da corrida, mas você vê que ninguém colocou ela à parte, isso também é uma coisa... Isso, e o contexto que a competição se dá, então isso que você falou é muito importante. Tem contextos de competição de eventos que são só voltados para síndrome de Down, ou para uma deficiência visual, ou seja o que for. Isso é um contexto, e tem aquele contexto das competições e dos eventos relacionados à integração. São contextos diferentes, e você trabalha de forma diferente aquilo com o indivíduo. Interessante, né? Uma coisa que a gente é uma ferramenta que a gente está aprendendo cada vez mais a usar, e os pais todos trazem bom retorno. Eventos como os que você promove, que são feitos, a gente só colhe coisas boas, né? E porque a gente briga muito em não colocar só pessoas com síndrome de Down, porque a gente quer realmente incluir. Doutor, mais alguma dica assim, para uma mãe que a gente não mencionou, que o senhor acha que é importante? Olha, em termos de saúde e pronto-socorro, que é o que a gente vinha comentando, eu acho que o mais importante a gente abordou nessas 3 entrevistas. Para quem tiver sugestões, dúvidas, mande, entre em contato, ou via minha Down App, ou via TV Guarulhos. A gente vai responder, a gente pode aumentar esses ciclos de discussões, esses ciclos de entrevistas para a gente poder avaliar. E lembrar que a base de tudo isso está numa base familiar adequada, isso é importantíssimo. Uma condição e uma avaliação psicológica boa, que essa família está, uma condição nutricional muito boa, que isso é importantíssimo. A condição nutricional é a base de todo o segmento do indivíduo com síndrome de Down, uma boa avaliação clínica e médica que se tenha, ou seja, ver o indivíduo na sua globalidade, ver o indivíduo nas suas particularidades,
para que seja direcionado o atendimento e as consultas e as terapêuticas que vão ser feitas e uma avaliação dentro da condição social, dentro da condição de educação. A gente estava falando muito da alimentação, né, doutor? Uhum. Quanto a alimentação é importante para a criança ter alguma intercorrência ou não? Isso é extremamente importante. O que é muito importante na alimentação é o seguinte: primeiro, tem uma condição relacionada com a síndrome de Down, que é a taxa de metabolismo basal, que é, ou seja, o quanto que o indivíduo gasta de energia para ficar vivo, para respirar, para ter as funções vitais. Isso chama-se taxa de metabolismo basal. A maior parte dos trabalhos conclui que a taxa de metabolismo basal na síndrome de Down é 20% menor do que nos indivíduos que não têm. Então, o que acontece é, a gente fala na Santa Casa, muito a grosso modo, mas para você fazer entendimento, é como se fosse um carro muito econômico. Como se o carro fizesse 1000 km por litro de combustível. Então, se você der caloria para aquela faixa etária, você vai estar dando caloria demais. Então, esse é o ponto mais básico e mais importante. Então, para quem tem mais filhos, você fala, poxa, mas ele acaba comendo menos do que o outro está recomendando. A recomendação às vezes é essa, para evitar que você tenha obesidade. Porque se você tem um filho obeso, um filho que está acima do peso, ele vai internar mais. Ele vai ter mais intercorrência, ele tem mais chances de diabetes no futuro, tem mais chances de doenças cardíacas no futuro. Então, você já sai com uma doença de base que é fácil de prevenir. Fácil, quando eu digo alimentos difíceis, mas que você sabe o caminho para prevenir. Então, esse é um ponto. Outro ponto é quando se discute alimentação, qualquer pai sabe disso. Tem muita coisa na literatura hoje, né? Muita coisa na internet, sai coisa toda hora. Então, uma hora o alimento é tudo de bom, uma hora o alimento é tudo de ruim. Então, saem coisas novas, porque tem muitos interesses envolvidos na divulgação daquela informação, né? Tanto de quem vende aquele alimento, quanto de quem consome, e os trabalhos tem contradição nos trabalhos. Então, o que é para tranquilizar? Tem um profissional que te ajude, porque é muita informação que vem. Discuta isso que é o melhor para o seu filho. E quando for falar em alimentação, vocês devem ter ouvido um monte de coisas já, né? O que eu falo sobre o leite de vaca, o que eu não falo, o que se fala do glúten, o que eu não falo, o que se fala do ovo, o que eu não falo. Então, assim, tenha a tranquilidade primeiro de conversar com o profissional, ler a respeito, para ter uma opinião formada, e sempre lembrar em alimentos em si. Então, assim, todo mundo sabe que açúcar faz mal, todo mundo sabe que fritura, óleo faz mal, todo mundo sabe que embutido faz mal, mas tem alimentos que ficam grandes discussões. Então, o que a gente faz muito no nosso grupo é, esse alimento é essencial? Então, por exemplo, se uma família decide, eu quero tirar o leite de vaca do meu filho, esse alimento é essencial para a vida dele? Não é. Por quê? Vamos fazer uma experiência com aquela criança, experiência muito entre aspas, né? Como que ele responde à retirada desse alimento? Aí você faz alguns meses. E aí a família decide, junto com um profissional, baseado naquela criança, para ela, como que ela responde. E assim a gente vai decidindo a alimentação dos nossos filhos. Quando a gente vem pais que me digam, mas eu li que tal alimento é prejudicial, mas eu não quero retirar da vida do meu filho, ou eu quero retirar. Mas ele consome, não consome? Com qual frequência? Claro que a gente não vai citar nomes de médicos e tudo mais, mas eu fui numa determinada consulta que falaram, a Sofia não pode comer nada que nasce debaixo da terra. Então, batata, mandioquinha, nada coloca porque isso é prejudicial para ela. E até um determinado momento eu falei, tá bom, então vamos tirar. Mas eu falei, por que será que é isso? Então isso é legal, aquilo que a gente falou nessa primeira entrevista, a intimidade, o contato que a gente tem com o profissional. Então quando você tem uma recomendação e tem dúvida, pergunta pro profissional, pede para eles uma referência. Hoje está tão fácil, né? Você entra na internet, vê uma referência de um artigo, entende de onde aquilo vem. Porque às vezes a linha que justifica aquilo para aquele profissional são linhas diferentes de forma de pensar e de conduzir. Às vezes está relacionado com uma medicina tradicional baseada em evidência ocidental, ok. Às vezes está relacionado com uma medicina oriental, às vezes está relacionado com uma medicina antroposófica. Tem às vezes filosofias relacionadas com aquela indicação. E você tem que informar isso para os pais, porque às vezes não tem uma indicação absoluta e aquilo pode ser manejado. Então é legal conversar, pedir uma referência, para que os pais vejam junto. E a alimentação pode ser mais tranquila do que se fala hoje, porque hoje os pais às vezes cometem erros muito mais graves. Então, dá açúcar refinado todo dia para o filho e está assim, querendo discutir se eu vou tirar ou não um alimento que nem é tão importante, nem está tanto na dieta do filho. E ele não tirou, está dando ainda refrigerante para o filho. Então o filho está tomando refrigerante e ele está querendo discutir um super alimento para o filho. Não, primeiro vamos retirar o refrigerante, que é bem mais importante de você pensar nesse alimento, quer dizer, mais caro, ou é um suplemento mais caro para ser feito. Então começar com o básico, que isso é para qualquer indivíduo. Pessoal, sim, claro que as nossas crianças vão ver refrigerante, claro que vão querer doce, mas a gente precisa primeiro pensar na saúde e primeiro, se ela nunca tomou, ela não vai sentir falta. A gente tem, na nossa casa, a gente não dá refrigerante, mas é uma questão, cada pai sabe o que faz, mas a gente tem que sempre priorizar a saúde dos nossos pequenos. Eu quero agradecer muito ao doutor, muito obrigada pelo programa, é um aprendizado, eu não tenho nem como agradecer. Eu que agradeço muitíssimo o convite, muito obrigado. Pessoal,
Bem-vindos ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Bem-vindos ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. É um cromossomo de amor, é um cromossomo de aprendizado. Eu falo para vocês que cada vez eu aprendo mais, eu me tornei um ser humano muito melhor. Espero que vocês também estejam curtindo o nosso programa e curtindo o que nós vamos fazer com os nossos filhos, tá bom? Um beijo para vocês. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver.